Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que agora me des mesmo a cabeça de João Batista num prato. Irmãos, não tem beleza nisso. João Batista foi morto. Não tem beleza. Não tem encantamento. Um carrasco vai até a cela onde João Batista está, abre a porta da cadeia, deita o pescoço dele sobre uma pedra e corta a sua cabeça e leva ele numa bandeja. Deus não o livrou. Deus não o livrou. Jesus não foi lá. Essa fé faz sentido para você? Eu confesso que o final da história de João Batista não faz sentido para mim, porque não é bonito. Não é um final que combina com a coragem, a fidelidade, que combina com uma forma ousada, arrojada. Mas o reino de Deus nunca vai fazer sentido para nós quando nós olhamos de acordo com o que a gente sente. O reino de Deus nunca vai fazer sentido porque o que é sucesso para mim, muitas vezes não é sucesso para Deus. O que é vitória para mim, muitas vezes não é vitória para Deus. O que é realização para mim, muitas vezes não é realização para Deus. E eu pergunto para você, o que você faz quando a sua vida não faz sentido? O que você faz quando aquilo que você acha que Deus deveria fazer, Ele simplesmente não faz? O que você faz quando você quer que Ele fale e Ele se cala? Mas agora que você entenda, o fato de Deus não estar falando com você, não significa que Ele não está ouvindo você. O fato de você não acreditar que, o fato de você vir à igreja e falar, eu não estou sentindo mais nada, eu não estou sentindo mais aquela força, mas o fato de você não estar sentindo, não significa que Ele não esteja perto, não esteja sensível à sua voz. O que eu quero que você entenda, é que mais importante do que sentir alguma coisa hoje, é concluir um plano estabelecido no coração de Deus. Em Provérbios capítulo 19, versículo 21, Salomão vai dizer que muitos são os planos no coração do homem. Muitas coisas eu penso, muitas coisas eu quero, mas o que prevalece, o que importa é o propósito do Senhor. E aqui sempre vai ter um paradigma, sempre vai ter um conflito entre aquilo que eu quero e é o plano do Senhor. Muitas vezes o que eu quero não é o que Deus quer, muitas vezes o que eu planejei não é o que Deus planejou, muitas vezes o que eu acho que eu mereço não é o que Deus acha que eu mereço. E você não pode avaliar a bondade de Deus pelas circunstâncias que você vive. Você não pode dizer que Deus é bom porque a tua vida está boa. Você não pode dizer que Deus é bom porque você está empregado, tem um carro, tem uma casa. Deus é bom, essa é a natureza de Deus. Não importa qual é a fase que você está vivendo, seja no alto de um monte ou no profundo de um vale, Deus é bom, isso tem que bastar. Tem que bastar. Deus é bom quando eu estou desempregado, Deus é bom quando eu estou empregado, Deus é bom quando eu estou são, e Deus é bom quando eu estou doente, Deus é bom quando a porta abriu, e Deus é bom quando a porta fechou. Eu não posso avaliar a bondade de Deus pelas minhas circunstâncias. Eu não posso dizer que Deus não foi bom com João Batista porque a cabeça dele foi parar numa bandeja. Eu não posso, porque não é o reino de Deus cabendo em mim, mas sou eu inserido num plano muito maior do que eu, porque os caminhos dele são mais altos do que os meus, e os pensamentos dele também são mais altos do que os meus. A fé não faz sentido porque a fé não está no que eu plantei, no que eu planejei, a fé está nele. Se o seu plano está no seu coração, é muito provável que você vai se converter 20 vezes por ano. Se o plano de Deus para a sua vida é o que você quer, é muito provável que a sua vida cristã você vai parar. Porque tem horas que você vai querer ouvir e Ele não vai falar. Tem hora que você vai querer que Ele te livre e Ele não vai livrar. Tem hora que você vai querer que Ele dê uma resposta para ontem e Ele não vai dar. E aí você vai dizer, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, porque você está olhando a bondade de Deus pelos olhos do seu coração. E Deus não é o que você quer que Ele seja, Ele é o que é. Deus não é o que eu acho que Ele é, Ele é o que é. Antes de eu existir Ele já era, enquanto eu existo Ele é, e depois que eu partir Ele continua sendo. Se eu vou para o céu ou para o inferno, Ele continua sendo o que Ele é. Se eu me casar, eu vou ter filhos, se eu vou usar droga, Deus não precisa que eu faça alguma coisa para Ele ser alguma coisa, Ele já é. Então eu tenho que entender que Ele é absoluto, Ele é centro. Ah, pastor, eu vou usar droga, problema seu, Ele continua reinando sobre tudo e sobre todos. Eu vou adulterar, eu vou prostituir, problema seu, Ele vai continuar reinando sobre tudo e sobre todos. Mas a única coisa que Ele quer que você entenda é que acima de tudo que você pensa, Ele tem o controle de todas as coisas, e Ele é bom, Ele é bom, e Ele é bom. A fé não pode estar no plano. Paulo vai dizer em Romanos 8, 28, que sabemos que todas as coisas
Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, a morte, o falecimento de um filho é difícil, mas eu tenho que entender que Ele tem o plano. A glória a Deus. É o que já diz, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Uma perca, um falecimento, um nascimento, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus e conduzem ao seu propósito. Então, pastor, as minhas feridas, as minhas percas foram boas. Se você entender que Deus é bom, eu digo a você que sim. Agora, se você quer um sentido, procura psicologia. Se você quer que a sua vida faça sentido, se você quer que as peças se encaixem perfeitamente, Deus não vai moldar o plano dele para aquilo que faça sentido para você. A conexão das coisas não está no plano do homem, mas está no plano de Deus. As coisas não se encaixam quando eu entendo, as coisas se encaixam quando eu sinto que Deus está comigo. Eu preciso entender que ainda que eu não consiga compreender o plano, eu confio no propósito. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu confio no propósito. Você não precisa entender o plano, você tem que confiar no propósito. Não é natural, João Batista está preso. Não é natural agora vir o carrasco com o machado cortar a cabeça dele. Não é natural, é uma história difícil, é uma história aparentemente cruel, que parece que ele perdeu. Mas se você entender que acima do plano tem um propósito, eu não entendi o plano, mas ele continua fiel, ele continua firme, ele continua com Deus. Quando lhe faltarem recursos financeiros, quando as contas não estiverem acontecendo, quando simplesmente as ameaças aparecerem, quando a crise bater a porta da tua casa, quando Deus não responder no tempo que você quer, quando você não ouvir coisas, você tem que entender, eu preciso confiar plenamente no projeto de Deus. Eu preciso confiar. Eu preciso entender que ainda que não faça sentido, eu não posso começar a ter vários porquês. Por que morreu, por que nasceu, por que perdi, não! Eu não vejo João Batista depois, quando os discípulos dão a resposta de que Jesus está curando, Jesus está libertando, e eu não vejo João Batista entrando em crise emocional, porque ele sabia, eu não estou entendendo, mas eu confio nele. Ele não veio até aqui me livrar da prisão, mas eu confio nele. Ele não veio aqui mandar uma carruagem de fogo como foi com Pedro, mas eu confio nele. Ele não mandou um terremoto como foi com o próprio apóstolo Paulo, mas eu confio nele, eu confio no plano. Eu confio, eu não estou entendendo, mas eu confio. E é isso que o diabo tem medo que você diga. É isso que Satanás tem medo que você grite. Satanás quer que você queira entender. Satanás quer que você dobre o joelho e fale, não, enquanto Deus não me revelar, eu não vou voltar para a igreja. Não, enquanto eu não entender, que Deus é esse? Que Deus é esse que deixa eu passar pelo que estou passando? Que Deus é esse? Que Deus cruel? Como é que pode Deus ser amor? E o Satanás está dizendo isso, vai por essa linha mesmo. Queira você mesmo colocar Deus no banco dos réus. Queira você mesmo colocar Deus ali contra a parede. Faça isso, torne-se você mesmo Deus na sua vida, torne você mesmo o seu próprio Deusinho. E aí o Espírito Santo está dizendo, não, confie no propósito, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completá-la. Confie, preste atenção nisso. Você não precisa entender, você não precisa gostar, você não precisa amar, você só precisa confiar que Deus tem um caráter e uma bondade que nunca vai falhar contra a sua vida. Você pode não estar gostando, você pode não estar amando, você pode não estar saboreando, mas a bondade e o caráter de Deus sempre estarão disponíveis para a sua vida, mesmo quando você não entender. Confie que Ele é bom. Você pode dizer bem alto, levantando as duas mãos, diga: Deus é bom. Mesmo que o seu coração diga o contrário, Ele é bom. Mesmo que a sua mente desesperada diga o contrário, Deus é bom. Mesmo que o processo esteja difícil, Deus é bom. Confie no caráter e na bondade de Deus. Ame o caráter de Deus e a bondade, não os seus gostos, não as suas preferências. O próprio Jesus viveu uma fase que não fazia sentido. Estamos falando de João Batista, mas o próprio primo mais novo, Jesus. Em Marcos capítulo 14, versículo 36. Jesus está vivendo um momento onde o plano está muito difícil. E Ele vai dizer para o Pai: Pai, tudo te é possível. Ele está no Getsêmani, momentos antes da cruz. Mas afasta de mim esse cálice. Jesus literalmente está pedindo para desistir. Ele está literalmente pedindo: ó Senhor, se for possível, interrompe aqui. Mas Ele fala o seguinte: não é minha vontade ser espancado. Senhor, não é minha vontade, Pai, ser humilhado. Não é minha vontade que eles cuspam em mim. O plano é difícil, vírgula, mas não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres.
Eu estou odiando o plano, mas eu permaneço porque eu confio no propósito. Em Marcos capítulo 15, versículo 34, por volta das 3 horas da tarde, Jesus deu um grito na cruz. Ele bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus está dizendo: porque o Senhor está em silêncio comigo. Era para o Senhor estar falando comigo, eu estou na cruz, eu estou sangrando. Porque esse momento difícil o Senhor não fala comigo? Porque nós queremos que em momentos difíceis Deus fala conosco. Por que o Senhor não está olhando para mim nesse momento difícil? Senhor, por que meu Pai, Jesus falando com Deus, por que tu me abandonou? Não faz sentido. O próprio Jesus enfrentou uma fase que não fazia sentido. A sua humanidade estava em conflito, a sua forma humana estava em conflito, e o Pai agora se cala. Não é porque o Pai está com ódio dele, não é porque o Pai está desprezando ele. Mas olhe para mim aqui um instante. Tem momentos que eu e você, nós não precisamos de um afago. Tem momentos que a gente não precisa de carinho. Tem momentos que a gente não precisa de piedade. Tem momentos que a gente não precisa de toalha, cafuné. Tem momentos que a gente só precisa permanecer no plano que Ele colocou na nossa vida e continuar. Você sabe por que o Pai não falou com Jesus? Porque não tinha nada que falar. Ele tinha que passar por aquilo. Era uma sexta-feira, era um dia de dor, mas o Pai sabia: eu vou ficar em silêncio aqui, mas domingo de manhã tudo vai fazer sentido para ele. Domingo de manhã a pedra vai rolar, ele vai ressuscitar, ele vai resgatar a chave da vida e da morte. Domingo de manhã tudo vai fazer sentido. Então, se você quer sentido, tem muitas pessoas que vão tentar te ajudar. Tem cartomante, tem psicografia, tem Chico Xavier. Mas se você quer confiar no propósito que é maior que a sua vida, pare de querer abraço, afago, pare de querer que as pessoas tenham dó de você. Fique firme e confie no caráter e na bondade de Deus, porque ela não vai falhar na sua vida, mesmo quando não fizer sentido. Mesmo quando não fizer sentido. Não é porque Deus está em silêncio que Ele está longe. E por mais absurdo que seja, por mais incompreensível que seja, continue, pois o caráter e a bondade de Deus estão lá. Os propósitos de Deus gritam e nem sempre vão combinar com você. Ao invés de dizer por quê, eu digo para quê. Quando não fizer sentido, não fique dizendo por quê. Diga: para quê, Senhor? O Senhor está me preparando para quê, Senhor? Não faz nada faz sentido. O que está para chegar, Senhor? Para onde o Senhor está me levando, Senhor? Para que isso, Senhor? Para quê? Porque o para quê te prepara para algo. O porquê te joga para trás. O porquê eu não aguento. Por quê? Ó céus, por quê? O para quê é: opa, as águas estão se movendo. Opa, alguma coisa vai chegar. Aleluia. Para quê? Para que o Senhor não deixou essa porta não abrir? Para quê, Senhor? Para quê? Alguma coisa. Mas a história de João não acabou assim, não. Em Mateus capítulo 11, versículo 11, Jesus vai falar algo sobre João. Ele não foi na prisão socorrê-lo. Jesus diz: eu digo-lhes em verdade. Jesus dizendo: entre os nascidos de mulher. Quem é nascido de mulher? Todo mundo aqui, né? Todos os homens. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Nem Abraão, nem Isaac, nem Davi. Ninguém maior do que ele. Porque não são os anos aqui que determinam para onde eu vou, é a minha vida. Eu fiquei tentando imaginar a hora que o carrasco abre a cela de João. Talvez a alma dele dizendo: você foi injustiçado, Jesus não te ama. Seu primo, você era famoso. Quando ele começou o ministério, ele não era nada. E você cedeu os seus discípulos, abriu um monte de espaço para ele. Você parou de trabalhar para ele. Não é justo, nem uma visita, nem um advogado ele mandou. Nem aqui na sede da Polícia Federal ele montou um acampamento para protestar contra a sua prisão.
para soltar você. Não mandou nenhuma cartinha para o Supremo Tribunal. Não veio nenhum habeas corpus de Jesus. Aí chega o carrasco. Eu não acredito que nesse momento João Batista chorou, reclamou, porque se ele fizesse isso, Jesus não diria que ele foi o maior nascido de mulher. Eu imagino que na hora que ele viu o carrasco entrando com um machado, ele deve ter puxado até um pouco assim, ó, a gola, deve ter dito: eu não estou entendendo nada, mas eu confio no meu primo. Tem uma razão por ele não ter vindo me visitar na prisão. Pode cortar o pescoço. Você não vai resistir não, pode cortar o pescoço. Porque eu não entendo o plano, mas eu confio no propósito. Se você quer uma fé que faça sentido, desista. Você não vai aguentar servir a Deus. Não vai. Agora, se você entender que a bondade de Deus e o caráter dele nunca estarão em questionamento, bem-vindo ao bando de louco. Aqui não é Coríntios não. A Bíblia diz que as coisas de Deus, Isaías fala, as coisas de Deus aos olhos naturais é loucura. E muitas vezes a gente se faz de louco para ganhar o louco. Eu queria que você fechasse os olhos nesse instante.